Eduardo Bolsonaro. Esse nome voltou ao centro de uma nova polêmica, e não é por discurso, rede social ou embate ideológico. Desta vez, o que chama a atenção é dinheiro público. Enquanto ele estava fora do Brasil, longe do Congresso, despesas começaram a aparecer em seu nome. Notas, reembolsos, recursos pagos com dinheiro do cidadão. Nada foi explicado de imediato. E agora, o Tribunal de Contas da União decidiu olhar mais de perto. A pergunta que surge é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. O que realmente foi feito com esse dinheiro? Estamos diante de um caso claro de corrupção? Antes de responder essas perguntas, a gente precisa entender como funciona um dos mecanismos mais sensíveis do Congresso Nacional. Todo deputado federal tem acesso à chamada cota para o exercício da atividade parlamentar, conhecido como cota parlamentar. Na prática, é um valor mensal pago com recursos públicos para cobrir gastos ligados ao mandato, aluguel de veículos, passagens aéreas, combustível, manutenção de escritórios, telefonia, serviços gráficos e até pedágios. A regra é clara: o dinheiro deve ser usado exclusivamente para atividades do mandato. A Câmara reembolsa as despesas após o parlamentar apresentar notas fiscais. O problema começa quando surge a pergunta central dessa história: essas despesas estavam de fato ligadas ao exercício do mandato? Pois aqui temos uma situação delicada, já que Eduardo estava nos Estados Unidos. E de acordo com os registros, esses recursos foram utilizados aqui no Brasil. E é aqui que o caso de Eduardo Bolsonaro começa a levantar sérias dúvidas e questionamentos. Em fevereiro de 2025, Eduardo Bolsonaro deixa o Brasil e passa a viver nos Estados Unidos. O discurso público era de um afastamento temporário, mas o tempo passa e em março, mesmo já fora do país, registros oficiais da Câmara dos Deputados mostram gastos realizados em Brasília em seu nome. Entre eles, chama a atenção o aluguel de um Jeep Commander, um veículo de alto padrão com custo aproximado do aluguel de R$ 8.000. Desse valor, mais de R$ 5.300 foram reembolsados com dinheiro público. Há também abastecimento de combustível com nota fiscal emitida em data em que Eduardo Bolsonaro já estava no exterior. Somam-se a isso despesas com manutenção de escritório, telefonia, táxi e pedágios. Quando tudo é colocado na ponta do lápis, o valor ultrapassa R$ 15.000 em apenas um mês. Repito, R$ 15.000 pagos pela cota parlamentar. R$ 15.000 saídos do bolso do cidadão. E é aqui que o caso deixa de ser apenas contábil e passa a ser político, administrativo e moral. Se o deputado estava fora do país, quem estava dirigindo esse carro? Quem abasteceu? Quem utilizou esses serviços? E a pergunta que ecoa até hoje: a serviço de que exatamente esse dinheiro público foi usado? A legislação brasileira permite, sim, que a cota parlamentar seja utilizada por assessores, desde que os gastos estejam diretamente ligados à atividade do mandato. E é exatamente aí que surge o problema. No caso de Eduardo Bolsonaro, não há clareza pública sobre qual atividade parlamentar concreta justificaria essas despesas. As notas fiscais foram emitidas em seu nome, os reembolsos foram autorizados, mas o parlamentar já não estava no Brasil. Esse descompasso entre presença física, atividade parlamentar e gasto de dinheiro público acendeu um alerta nos órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União passou então a analisar se houve uso indevido de recursos públicos, se essas despesas eram compatíveis com a finalidade da cota, ou se o sistema de reembolso foi utilizado de forma distorcida. A partir desse ponto, a história muda de patamar. Não se trata mais de narrativa política, nem de embate ideológico. O caso entra no campo técnico, administrativo e jurídico, onde documentos, notas fiscais e justificativas formais passam a falar mais alto do que discursos. E o cenário fica ainda mais delicado quando observamos o que aconteceu com o mandato de Eduardo Bolsonaro poucos meses depois. Em setembro de 2025, o desfecho político se concretiza. Eduardo Bolsonaro perde o mandato. Depois de deixar o país, ele tentou exercer a função de deputado à distância, uma possibilidade que não encontra amparo no regime da Câmara. O pedido foi negado. Sem presença física e sem autorização para atuar remotamente, o parlamentar passou a acumular faltas sucessivas nas sessões plenárias. A Constituição Federal é objetiva: o deputado que se ausenta de mais de um terço das sessões perde o mandato. A cassação, portanto, não foi um ato político isolado, foi uma consequência formal prevista em lei. Mas é justamente nesse momento que surge um novo ponto sensível e ainda mais preocupante. Com o mandato esvaziado na prática, e pouco depois oficialmente encerrado, a rastreabilidade do uso das cotas parlamentares se torna mais obscura. Informações deixam de ser facilmente acessíveis, questionamentos ficam sem resposta imediata. E isso conduz a uma pergunta incômoda, mas inevitável. Se o mandato já não estava sendo exercido plenamente, por que os gastos continuaram a ser registrados e reembolsados? Mas esse caso não lança dúvidas apenas sobre uma pessoa, ele escancara um problema muito maior e estrutural: o uso do dinheiro público no Brasil.
Especialistas em contas públicas fazem um alerta recorrente. O sistema de cotas parlamentares no Brasil permite brechas significativas. A lógica funciona quase sempre da mesma forma. O dinheiro é gasto primeiro e a análise vem depois. Na prática, isso significa que irregularidades só são percebidas quando o recurso público já saiu dos cofres, e muitas vezes, meses ou até anos depois. Quando o parlamentar está fora do país, o cenário se torna ainda mais delicado. A cadeia de responsabilidade se dilui. Quem de fato executa esses gastos? Quem utiliza os serviços pagos com dinheiro público? Quem se beneficia diretamente dessas despesas? E se algo estiver errado, quem responde por isso? É nesse contexto que surge uma dúvida ainda mais inquietante. Esses registros são apenas a ponta do iceberg? Estamos vendo tudo ou apenas aquilo que foi possível identificar até agora? E é exatamente nesse ponto, quando as perguntas superam as respostas, que o Tribunal de Contas da União entra como peça central dessa história. O Tribunal de Contas da União não age por impulso. Quando entra em cena é porque há indícios suficientes para análise. Na prática, o Tribunal de Contas da União pode exigir explicações formais, determinar a devolução de valores aos cofres públicos, apontar irregularidades administrativas e, se entender necessário, encaminhar o caso para outras instâncias de investigação. Não se trata de condenação automática, é uma apuração técnica, mas é importante deixar claro, ninguém é investigado pelo TCU por acaso. O simples fato de essa análise ter sido aberta já indica que os registros apresentados não foram considerados triviais e que há dúvidas concretas sobre a regularidade desses gastos. E, diante de questionamentos tão objetivos, o silêncio da defesa só torna essa história ainda mais barulhenta. A assessoria de Eduardo Bolsonaro foi procurada, até o momento não houve resposta. Enquanto isso, cresce a pressão por explicações e por mais transparência no uso do dinheiro público. Este vídeo não aponta culpados, apresenta fatos, mas os fatos deixam uma mensagem clara. Quando a fiscalização falha, quem paga a conta é o cidadão. E agora a pergunta que fica é: esse caso será apenas mais um escândalo esquecido ou o início de uma mudança real no controle das cotas parlamentares? Se você gostou dessa análise, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!